convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis do que eu vos disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar, você que está em casa. Naquele tempo e agora, é tempo litúrgico, é o Kairos, tempo de salvação, na hora que a palavra é anunciada acontece, todos esses dias. Evangelho de João, se vocês estão prestando atenção, período pascal, nós estamos na Páscoa ainda, é a sexta semana da Páscoa. Os evangelhos são lidos, João é lido todo ano na Páscoa, praticamente todo João, tá? E os outros evangelhos são lidos também durante a semana, no tempo comum. Além disso, os outros evangelhos são lidos aos domingos, cada ano um, ano A, B e C, Mateus, Marcos e Lucas. E assim, portanto, os evangelhos são lidos todo ano. Tá? João não é lido assim todo domingo regularmente, porque João é lido... Tira o apito daquele homem lá, senão não faço homilia não, porque ele é do trânsito, é? Ele é do trânsito, esse homem aí? Não é possível, do trânsito ele não é, né? É só o que faltava mesmo, né? Nem a missa esse povo, né? Pois bem, João não é lido regularmente ao domingo, ele é lido durante o período pascal. Tá certo? Os outros são lidos durante... cada ano é lido um evangelho e durante a semana são lidos os outros 3 evangelhos. Rapaz, não é nem do trânsito ficar pitando aí direto. Valeu, Marta. Falou com ele? Essa igreja é uma comédia, né? Então, Jesus continua falando aos discípulos. Vamos ver o que ele está falando hoje, porque cada dia tem algo novo. Você tem que tentar colocar em prática, tá? Ele fala assim, ó: quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. É o versículo 26. Esse versículo tem muita coisa aqui, tem 4, 5 coisas que a gente poderia passar a tarde todinha, a noite todinha falando. Ele fala de um defensor. O Espírito Santo é um defensor, ele não defende. Defende do mundo, esse mundão aí, né? Que não quer saber de Deus, fica numa agitação total. Aqui é muito fácil a gente ver a agitação do mundo, né? Bem em frente da gente. Então, o Espírito nos defende do mundo, defende de perseguição, defende de tudo. Tem perseguição, às vezes, até dentro da própria igreja, né? Ontem eu falei que uma parte da igreja da Alemanha estava desobedecendo o Papa. Eu não vi ainda a notícia, chegar em casa eu vou procurar, né? Que eles iriam dar bênção para os casais homossexuais, que o Vaticano tinha decidido não dar, porque a lei de Deus não permite. Se fizeram, parece que sim, perseguição, né? Dentro da própria igreja, porque não obedece, né? A lei de Deus, né? Então, mas nós temos um defensor, é o Espírito Santo, é o Paráclito. A palavra paráclito, em grego parakletos, paráclito, é defensor, é advogado, aquele que defende. Então ele vai nos defender aqui e também nos defenderá no dia do juízo, se eu tiver feito bem, né? Se eu tiver seguido a lei de Deus, vai nos defender no dia do juízo. Então, quando vier o defensor, Espírito Santo. E quem manda o Espírito Santo? É Jesus, que eu vos mandarei da parte do Pai. Então, quem manda o Espírito Santo, Paráclito, Paracletos, é Jesus. Porque ele é um com o Espírito e um com o Pai. É um Deus só. Não são 3 deuses, né? É um Deus só. Então, ele virá, o defensor, o advogado, o Espírito Santo. Quem manda é Jesus, já mandou no dia de Pentecostes. Daqui a pouco vai ter a festa de Pentecostes. Espero que a igreja já esteja liberada totalmente, né? Fazemos a grande festa aqui.
E manda cada vez que tem um sacramento na Igreja Católica. Quando o padre consagra a hóstia, é o Espírito Santo. Não sei se vocês percebem a oração eucarística. Geralmente eu rezo a 2, porque é a mais antiga, né? Mandai o vosso Espírito Santo. Lembram disso na oração eucarística ou não? Sim ou não? Bem, nessa hora é o Paráclito. É nessa hora que há a consagração, né? Na absolvição, eu vos absolvo em nome do Pai. Isso eu não, é o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele está presente na igreja. E ele que nos defende na vida do sacramento. Quem vive uma vida de sacramento está defendido pelo Espírito Santo. Já está defendido, né? Então por isso que não precisa ter medo, né? Eu falo sempre, ter medo de quê? Não tem que ter medo de governante, não tem que ter medo de nada, né? Tem que enfrentar. O cristão mesmo, ele enfrenta as situações. Aquilo que é errado ele fala, ele briga mesmo. Tem que brigar. Paulo brigava, Pedro, né? Nosso Senhor também brigou com os fariseus, né? Eu não tenho que ter medo de nada, não. Nós estamos com Deus, né? Então quem manda é Jesus. Ele é o Espírito da verdade. Eu estou no mesmo versículo ainda. Ele é o Espírito da verdade. O mundo aí está na mentira. O mundo é governado pela mentira. Parte da igreja da Alemanha hoje está na mentira, porque não estão seguindo a lei de Nosso Senhor, tá? E esse mundão aí, você vê essa agitação toda bem em frente da igreja, tudo isso é mentira. Porque o que interessa aí fora é o comércio, é o lucro. A única coisa que interessa a eles é o lucro. Quando nós na igreja procuramos a graça. Mas o mundo rege pelo lucro. Eles não estão interessados em nada, não estão interessados na caridade, nada, só lucro. Lucro, lucro, lucro. O mundo é o dinheiro, é o poder, dinheiro e pronto. Aí fica numa agitação, tá? Então esse é o espírito da mentira. O que está no mundo é o espírito da mentira. E hoje essa mentira está cada vez maior. E às vezes entra na igreja, né? O Paulo VI diz que o fumo de Satanás, a fumaça de Satanás está entrando e já entrou dentro da igreja. Não que Satanás vai reinar, não reina nada. Quem tem poder e autoridade, tudo é Nosso Senhor. Satanás não tem poder nenhum diante de Nosso Senhor. Mas, se o homem abre o coração para ele, aí ele vem, com força. E se dentro da igreja abre um coração, aí ele entra mesmo. Não vai vencer, né? Bento XVI, que é muito iluminado, uma pessoa de Deus mesmo, ele disse que no final dos tempos, a igreja serão pequenas comunidades fiéis. Então, pequenas comunidades ficarão fiéis, pequenas paróquias, pequenas comunidades, na graça, na oração, na adoração, na caridade. É o que se procura fazer aqui, né? Não que eu seja santo, longe disso, mas procurando a fidelidade, procurando o Espírito da verdade, que eu volto a dizer, o Espírito do mundo, que está aí, bem pertinho de nós, é da mentira. Esse Espírito aí é da mentira, e está entrando na igreja. Haja vista esses padres aí abençoando casais homossexuais, porque é uma relação, olhando para a televisão, é uma relação contra a natureza e contra a lei de Deus. Não pode. O Vaticano já emitiu uma nota, então não pode. E se você é padre, você não pode fazer isso. Pois fizeram, né? Disseram que iam fazer. Vamos ver se fizeram mesmo. Estão na mentira. Se você fez isso, você está na mentira, tá? Quem que está falando? Eu, Padre Fernando, viu? Você está na mentira. O Espírito da verdade que procede do Pai. O Espírito Santo, que é o defensor, o Paráclito, ele procede do Pai. É Cristo quem dá, mas ele vem do Pai. E é um com o Pai. E é um com Cristo. Essa é a nossa fé. O que eu procuro aqui na comunidade, para quem está em casa, é esclarecer a fé. Porque nós estamos passando, não sei se você está percebendo, você que está em casa, estamos passando um período de crise da fé. É o que Nosso Senhor disse no Evangelho de Lucas. Quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé? Cada vez menos gente acredita. Cada vez menos pessoas têm fé. As pessoas estão tudo com medo hoje, com medo da doença, com medo disso, com medo daquilo. Tem gente que não sai mais de casa, e é doença psicológica, e é doença disso. É uma neura total. Interferindo na igreja, porque estão fechando a igreja. E o Estado não tem poder, falo isso toda hora, não tem poder de fechar a igreja, mas estão fechando. Perseguição, que ele vai falar daqui a pouco. Então, o que você tem que fazer? Manter a fé.
Por isso que eu procuro esclarecer a fé, a partir do Evangelho e o curso de Marcos, que eu estou fazendo. Divulgue o curso, né, que depende do pessoal assistir lá. Então, o Espírito da Verdade, que é o Espírito Santo, né, que dá testemunho da verdade, que procede do Pai, aí ele diz, dará testemunho de mim. Outra palavra importante, eu estou no primeiro versículo ainda, dá testemunho. Eu tenho como padre, você como leigo, que dá testemunho de Cristo. Testemunho é a palavra grega, em grego, martírio. O martírio é um testemunho, e o mártir é o que dá o sangue por Cristo. Então, hoje, mais do que nunca, eu tenho que dar testemunho de Cristo, defendendo o quê? A lei de Deus. Também falo sempre, os 10 mandamentos da lei de Deus, está lá em Êxodo 20, e Deuteronômio 5, né? Depois você procura e leia. E os 5 mandamentos da igreja, que muita gente hoje, perdendo a fé, não está mais vivendo, né? Aqui, infelizmente, não aqui, mas na igreja de Fortaleza, só 25%, então muita gente não pode comungar domingo. Aqui na paróquia comunga, porque o dia todo a gente dá a comunhão, para quem não consegue assistir à missa. Eu estou tentando manter essa chama, essa fé, ao menos aqui vai ter, né? Então o testemunho é dar o sangue, é dar a vida por Cristo, é falar o que é da verdade. Estou procurando fazer através dos canais, através das missas, através das homilias, através da pregação, e tudo, através do ensino, estou procurando dar testemunho da verdade. Não dizer o que eu quero, dizer o que Nosso Senhor ensina. E como Nosso Senhor diz, e como é que eu sei? Tenho que ler, eu tenho que preparar, eu tenho que rezar, eu tenho que ler o Catecismo, eu tenho que ler o Vaticano II, que muita gente critica sem conhecer, né? Tem que ler, tem que se preparar, senão não vai dar testemunho, né? Então, e esse testemunho é de Cristo. Se eu dou testemunho de Cristo, eu tenho que conhecer a Cristo, o que Ele ensinou, e não inventar coisa sobre Ele, que Ele nunca disse. Por exemplo, hoje tem uma grande tendência na Igreja Católica, uma tal de teologia da libertação, que fala só de libertação política. Isso não existe, não. Nosso Senhor não veio libertar politicamente ninguém de nada, Ele veio perdoar o pecado. Está muito claro no Evangelho de Marcos, né? Ele ensina, cura, expulsa o demônio e perdoa o pecado. Essencialmente é isso. Não veio libertar politicamente o povo de nada. E na época o povo estava escravo dos romanos. Nosso Senhor não fez um movimento político-social para libertar Israel de nada. É um erro da teologia hoje, né? Quem tem que combater, né? Nós temos que combater erros dentro da igreja e fora da igreja, toda hora. Esse combate contra essa teologia eu faço mais em sala de aula, mas vez ou outra eu falo também, estou falando no curso de Marcos. Isso é dar testemunho de Cristo, tá? Vós também dareis testemunho porque estáis comigo. Mas quem é que dá testemunho de Cristo? Só quem está com Cristo. Como é que eu vou dar testemunho de Cristo se eu estou em pecado mortal? Como é que eu vou dar testemunho de Cristo se eu não conheço a Cristo? Como é que eu vou dar testemunho de Cristo se eu não leio a palavra de Deus, se eu não rezo o rosário, se eu não confesso, se eu não comungo? Que testemunho é esse que você está dando? É de Cristo mesmo? Você tem que ler a palavra, você tem que ler né? Catecismo, tem que ler o Vaticano II, que é um documento muito importante, a Dei Verbo. Eu dou aula sobre a Dei Verbo, leia a Dei Verbo, que é sobre a palavra de Deus, tá? Então tem que conhecer, certo? Então só quem está com Cristo dá testemunho de Cristo. E aqui nessa leitura ele fala especificamente quem estava com ele naquele tempo lá, os apóstolos e os discípulos. Então a nossa fé, ela vem assim, ó. Primeiro Cristo, ele falou com aqueles 12, depois com 70, que era um grupo maior. Depois eles pregaram o que eles escutaram, tá? E é através dessa pregação apostólica que nós temos a fé. Como é que se deu isso? O Evangelho. O que é o Evangelho? É a pregação apostólica de João, que escutou Jesus, então chegou até nós. Dá para entender isso? Sim ou não? Primeiro Jesus ensinou para eles, aí eles colocaram por escrito, tem as cartas de Paulo, tem os evangelhos, a carta de Tiago, tem o Apocalipse. Eles foram escrevendo o que eles escutaram de Cristo, ou de pessoas que escutaram a Cristo, por isso que chegou até nós. Esse é o testemunho. Então, primeiro o testemunho foi dado para os apóstolos e discípulos, depois chegou até nós, através dos escritos.
Da catequese, né? Quando tinha criança, a gente é catequizado. Às vezes adulto. Eu vos disse essas coisas para que vossa fé não seja abalada. Terceira coisa que é importantíssima é a fé. Acabei de falar. Hoje a crise é de fé. Então Jesus quer que a minha fé, a sua fé, a nossa fé, seja uma fé firme, não seja abalada. Sei que é difícil, por causa da situação está difícil, mas tenha fé. Né? Sei que o mundo prega outra coisa, o divórcio, o aborto, a eutanásia, união civil de pessoas do mesmo sexo, ideologia de gênero, destruição de natureza, legalização da droga, corrupção, é isso que nós vivemos. Eu sei, mas tenha fé, vá contra a maré, vá contra isso. Não aceite. Tenha coragem, denuncie. Não seja do mundo, seja de Cristo. Dê testemunho. Tá? Então, o que Jesus quer é que a nossa fé não seja abalada por toda essa confusão que está reinando no mundo e está entrando na igreja, através de ideologias contra a fé. Né? Expulsar-vos-ão da sinagoga. Naquela época não tinha igreja, tinha sinagoga. A igreja deles era a sinagoga, não tinha altar, não tinha nada disso. Marta, fecha a porta aí que eu não vou aguentar isso aí não. Cada vez mais é barulho aí fora e aí não tem como celebrar missas não. Fecha as 3 portas aí da frente. Eles não tinham altar na igreja deles, era só uma salinha com a palavra, o ambão da palavra. Era isso a igreja deles, que era a sinagoga. Tá? Então Jesus está dizendo, vocês serão expulsos das sinagogas. Hoje, nós seremos expulsos das igrejas. Até das igrejas vão nos expulsar. Já tem casos aí que estão entrando nas igrejas, na Europa, no sul do Brasil, quebrando imagem, profanando a Eucaristia, fazendo muita coisa. Até aqui não chegou ainda não, né? Porque eu contratei aquele menino ali, ele é meu segurança. Entrou ali e ele parte para cima, né? Ele é, né? Ele vai dizer que não é não, mas é, né? Ele sabe pegar uma pessoa pelo pescoço, que eu nunca vi ninguém fazer como ele faz, né? Então, estão fazendo isso dentro das igrejas também, tá? É perseguição. Nosso Senhor disse que ia acontecer naquela época e hoje também. Está acontecendo hoje, tá? Então, expulsar-vos-ão da sinagoga, das igrejas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará prestar culto a Deus. Então, vão nos matar pensando que estão prestando culto a Deus. Uma coisa tão absurda. Outro dia teve aí, um padre anunciou, se colocou contra a macumba. Eu sempre falo aqui contra a macumba, espiritismo. Aí uma pessoa da assembleia se levantou, começou a gritar contra o padre. E o bispo também ficou contra o padre, o bispo dele. Então isso vai acontecer, né? Isso vai acontecer, né? Nós seremos expulsos das igrejas e vão nos matar. Vão nos matar, qualquer hora pode acontecer, entrar na igreja e matar. Mate. Para mim será uma grande alegria, porque a segurança, o Marte, ele vai para o céu na hora. Então, se quiser, entre, meu filho, né? Porque aí a garantia é que eu vou estar com o Nosso Senhor na hora. Agora, o que eu mais quero no mundo, né? Porque senão, né? Pode ser que eu peleje no purgatório, né? Agora, se entrar aqui, na hora eu vou botar um cartaz ali, entra, mate o padre, né? Para ver se eu vou para o céu, no instante, né? Então, é garantia o martírio. Claro que esse martírio, muitas vezes, é um martírio branco. A gente vai sofrendo durante toda a nossa vida, mas se mantendo fiel, também é martírio. Santa Teresinha, né? Depois ela sofreu o martírio mesmo, porque ela teve tuberculose. Mas o martírio é garantia de céu. Você não passa no purgatório, não. Você pode ser o maior pecador. Se você for martirizado por Cristo, você está no céu. Então, para mim é uma alegria. Não estou dizendo com isso que eu estou querendo sofrer, não. Quem diz que quer sofrer é doente, né? É melhor procurar um psicólogo. Não quero sofrer, mas ser mártir, quero. Que Deus me dê a graça de ser o mártir, né? Testemunhando ele e testemunhando assim, porque o martírio mesmo, você está no céu. Não precisa, não tem processo, nem nada, você já está no céu. Tá? E ele falou que vai acontecer, né? Tanto naquela época como hoje, né? E quem nos mata muitas vezes está pensando que está fazendo a vontade de Deus. Aquela menina lá era uma jovenzinha que estava na igreja. Quando o padre falou contra a macumba e tal, que ela se colocou contra o padre, ela tinha certeza que o padre estava errado e ela estava certa. E ela achava que Deus
que Deus estava contra o padre. Então tem gente que vão nos matar pensando que nós estamos errados, porque eu estou falando contra a macumba, espiritismo e tudo isso. E é a coisa tão absurda que nós estamos vivendo esse tempo. Vai chegar o tempo que as missas vão ser desse jeito aí, tudo fechado, né? Aqui agora, porque essa confusão toda aí fora, ninguém consegue celebrar uma missa, né? Agirão assim porque não conheceram o Pai, nem a mim. Aquela menina lá que ficou contra o padre e que fez a denúncia dele, não conhece nem a Deus, nem a Cristo, e nem a doutrina da igreja. E o padre foi muito educado, que se fosse comigo eu tinha mandado ele embora, com todo respeito. Tá? Eu falo muito aqui contra o espiritismo, macumba, você sabe disso. E se alguém se levantar e dizer, pode sair. Ora, mas senhor, pode ir embora, vou deixar de falar. Não quer escutar? Pode sair. Minha obrigação não é querer todo mundo dentro da igreja. Seria bom, mas não é. Minha obrigação é pregar a palavra de Deus. Fica quem quer, ou não é? O nosso Senhor foi a mesma coisa. Ele começou a falar do corpo dele, que tinha que dar o corpo dele, queria morrer. Muitos se revoltaram, porque não entenderam também. Como é que ele vai dar o corpo dele? Aí nosso Senhor olhou para eles e disse: ai, vocês estão escandalizados? Então, se querem ir embora, pode ir embora. Você pensa que nosso Senhor ficou com pena? Nosso Senhor tem pena não, ele anuncia a verdade. Minha obrigação é anunciar a verdade, certo? Então, se quiser escutar, fica, não quiser. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu disse quando chegar a hora. Essa hora é a hora da morte dele e a hora da ressurreição. Tudo aquilo que aconteceu com o nosso Senhor vai acontecer conosco. Se perseguiram ele, vão me perseguir e vão perseguir vocês. Se você for fiel, se eu for fiel. É claro, se a gente entrar no mundão aí, como muitos entram, dizendo que não tem mais pecado, não tem mais nada, pode fazer o que quer, aí a gente vai ser aceito pelo mundo, mas não vai ser aceito por Cristo. A mim não interessa isso. Prefiro dizer o que a igreja ensina. Mas, volto, insisto, estudem, rezem, não percam a fé. Nós estamos passando por uma grave crise de fé. A situação hoje é difícil, é muito difícil. Mas eu não perco a esperança, né? Eu não perco a esperança. Eu sempre celebro para Nossa Senhora as missas. Ela é minha garantia, né? Desejo o martírio, né? Esse martírio porque eu sei que eu vou para o céu, né? Peço a Deus a graça, que Ele me dê a graça no momento. Não é que eu fico pensando toda hora não, que Ele me dê a graça no momento. Pronto. E Eucaristia, são as três coisas que eu desejo muito. Maria, né, que minha oração é para ela, a Eucaristia e o martírio, porque o martírio me conduz dentro do coração de Cristo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.